Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque o nosso canal é voltado para pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poder para aqueles que creem. Porque se a pessoa não crê na palavra, a palavra não tem poder, porque o poder de Deus, ele só manifesta naquele que crê na palavra de Deus. Então, é preciso que a gente creia na palavra para que o poder de Deus se torne real na nossa vida. Vamos para a mensagem? 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, que diz assim, o profeta Elias falando: portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá, encontre-se comigo no Carmelo, no Monte Carmelo, e mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Olha só, tem duas coisas aqui importantes no início do texto. O profeta, ele obedeceu à direção de Deus. Nós temos que obedecer à direção que Deus nos dá. Porque quando a gente obedece à direção que Deus nos dá, nós vamos triunfar e glorificar o nome do Senhor. Então é importante você obedecer à direção que Deus está te dando. Porque você fazendo isso, você vai experimentar das maravilhas. E infelizmente, muita gente não obedece à orientação de Deus. E acaba o quê? Acaba sofrendo, acaba se envolvendo com aquilo que Deus não mandou ela se envolver. E aí ela acaba sofrendo perdas. E isso vai fazer ela sofrer. E a outra coisa aqui, é Jezabel sustentava os 400 profetas da deusa Azerá. Você vê que não é diferente dos dias de hoje. O governo sustenta muita gente que não faz nada. Ou pelo contrário, prejudica a nação. E é o que a gente vê nos dias de hoje. Você vê que isso não muda. O governo sempre sustentando quem leva o povo para o engano. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado, para não ser iludido. Porque os que estão em cima, os que estão no poder, eles são, a maioria deles, é claro, não são todos, mas a maioria deles levam o povo a sofrer. Por exemplo, a ditadura, o comunismo, isso tudo é ilusão, porque isso vai levar o povo a sofrer. Vai oprimir o povo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a felicidade está na liberdade. E quando querem roubar a liberdade, pode ter certeza, por trás disso tem uma influência maligna. E que nós temos que estar atento. Por isso eu peço para você, não vote em candidato da esquerda. Nessas eleições agora, não vote em candidatos que vai contra a palavra de Deus, que é a favor do aborto, que é a favor da liberação das drogas, que é a favor do comunismo, que é a favor da regulação da imprensa. Porque a realidade é que quando a pessoa apoia esses candidatos, vai levar o povo a sofrer. Então, a gente já aprende nesse texto aqui que isso vem
de muitos anos atrás, essa prática, o governo sustentar enganadores, mentirosos. Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque Deus, se você quer viver uma vida com Deus, ande na verdade, porque quem anda na mentira não anda com Deus. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então não aceite a mentira na sua vida, porque isso é um engano que vai te levar a sofrer, que vai levar você a passar vergonha. Versículo 20, continuando. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunir no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar divididos sobre o que vão fazer? Se é o Senhor Deus, adore o Senhor, mas se é Baal, adore a Baal. Você vê que tem muita gente em dúvida. Você vê que a dúvida é do diabo, porque não tem como. Ou a pessoa é de Deus ou não é. Você tem que se posicionar, porque a dúvida vai fazer você perder. Por exemplo, tem até uma historinha que falam que a pessoa estava em cima do muro. Aí tinha um anjo de um lado e o diabo do outro. E aí Jesus chamava a pessoa, né? Tem a história, né? Uma história ilustrativa, né? Que Jesus chamava a pessoa para ela sair do muro, vir para o lado dele. Mas o diabo ficava calado. E aí depois a pessoa se questionava, perguntou para o diabo: por que você está calado? Porque ele foi bem claro: o muro é meu. A pessoa que está na dúvida está fora da presença de Deus. Então não aceite a dúvida, se posicione. Firme a fé em Deus, que você vai ver as bênçãos de Deus, que você vai ver as maravilhas. Aí continuando. Porém o povo não respondeu nada. Você vê, o povo era tão incrédulo que não falaram nada. E aí continuando. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam os 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus e eu orarei ao Senhor. O Deus que mandar fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, pegue o touro e prepare primeiro. Ore ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Você vê que foi lançado o desafio. Você vê que quando o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem firmeza. Ela não tem dúvida, ela age na fé. E aí ela vai ver o milagre, ela vai ver o poder de Deus. Por isso, nós temos que firmar nossa fé na palavra de Deus para não ser fraco. Porque quando a pessoa ela é fraca, a dúvida toma conta dela. A pessoa que é fraca, ela não reage. E você não pode aceitar ser fraco. Você tem que reagir diante desse problema. Você tem que reagir diante dessa dificuldade. Você não pode se acomodar no sofrimento, com esse problema que está fazendo você sofrer. Você não pode se acomodar, porque a realidade é que tem muita gente se acomodando com o problema e sofrendo. E Elias aqui não se acomodou.
ele obedeceu à direção de Deus e foi desafiar os profetas de Baal. Ele foi fazer aquilo que ele deveria fazer. A mesma coisa você tem que fazer o que você sabe que tem que ser feito. E parar de empurrar com a barriga. Ah, pastor, há tanto tempo eu estou querendo ir para uma igreja e não vou. Tome logo a decisão. Vai hoje mesmo à casa de Deus. Busque a Deus. Busque a Deus de todo o coração. E mude a sua vida. Mude. Largue o pecado, largue o erro. Largue tudo aquilo que você sabe que não é certo. Seja firme na sua fé, que você vai ver a bênção de Deus, você vai ver o fogo de Deus descer, da mesma maneira que o fogo de Deus desceu na época de Elias, vai descer na tua vida. Eu estou falando algo espiritual. O fogo de Deus é algo espiritual hoje, que vai queimar todo o mal, que muitas das vezes você não entende. Por que você não tem força para vencer o pecado? Porque existe o mal. E você precisa do fogo de Deus para destruir esse mal no nome de Jesus. E é o que nós vamos clamar daqui a pouco. Vamos invocar o fogo de Deus para queimar todo o mal que leva você a viver uma vida de pecado. Para que você venha se libertar de todo o mal no nome de Jesus. Continuando. E os profetas de Baal pegaram o povo, o touro que havia sido trazido para eles, e prepararam e oraram a Baal, desde a manhã até o meio-dia. E eles gritavam assim: Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. E ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão que acordá-lo. Você vê que o profeta Elias, ele tinha muita fé em Deus. Você não tem noção. Vocês não entendem a época que o profeta Elias viveu. Nessa época aqui, a rainha Jezabel mandou matar todos os profetas de Israel. Você vê que ele estava vivendo um período de vida ou morte, onde a morte tinha assolado os profetas, os sacerdotes. Você vê que o diabo, ele quer atacar os profetas, que hoje em dia é os pastores. Ele ataca para causar escândalo. Ele ataca para poder desviar as pessoas do foco, do verdadeiro caminho. E você vê aqui que Elias era tão de Deus que ele debochava. Ele não tinha medo de morrer. Ele era tão destemido que ele não estava se preocupando no que poderia acontecer. Ele estava ali na direção de Deus, porque quando a pessoa está na direção de Deus, ela não pensa em outra possibilidade. Ela firma a fé em Deus e vai em frente. E é assim que tem que ser. E aí você vê aqui Elias debochando dos profetas de Baal. Falando para gritar mais alto. E aí continuando, versículo 28. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme os costumes deles. Até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som.
Então Elias disse ao povo: chegue mais perto de mim. E todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. E com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. E em seguida colocou no altar e cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. Você vê que e ele estava falando: coloca mais água, que é pouco, coloca aí, dificultando mais as coisas. Você vê a fé desse homem, e é essa fé que a gente tem que ter como exemplo. Façam de novo, e eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram, e a água correu em volta do altar, e encheu as valetas. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim. Olha que oração. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que tu és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que tu fez tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. Está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram: ó Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias ordenou: prenda os profetas de Baal e não deixe escapar nenhum. E todos foram presos, e Elias fez com que descesse ao riacho de Quizon, e ali os matou. Você vê que Deus levantou um profeta para colocar ordem no povo de Deus. Da mesma maneira, Deus te levanta para colocar a ordem na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Para você orar, para você buscar e fazer a diferença. Porque precisamos buscar a Deus. Precisamos orar de todo o nosso coração para que a gente venha conquistar e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Por isso eu peço para você, pegue lá um pedacinho de pão e vamos falar com Deus agora, nesse momento, no nome de Jesus. Dá um pause aí no vídeo e vai lá pegar um pedacinho de pão e vamos orar. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o Senhor venha repreender agora todo o mal, que da mesma forma que Elias orou e o fogo dos céus caiu e foi destruído todo o mal, foi destruído toda obra maligna, que venha ser destruído agora todo o mal da vida dessa pessoa no nome de Jesus. Que venha ser destruída agora toda obra maligna, toda maldição, toda enfermidade, toda tristeza, todo medo, que saia agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queima, meu Deus, vai queimando, vai destruindo agora toda obra maligna, vai arrancando agora todo medo, vai arrancando agora toda tristeza, espírito maligno que está por trás dessa enfermidade. Eu ordeno, sai, 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 todo mal, agora, em
nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus, eu consagro esse pão que é levantado aos céus. Coloca nesse pão a virtude do teu poder, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai ser curada para a glória de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e peço mais uma vez, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do nosso canal. Ficam todos na paz do Senhor e que Deus abençoe.